eu fui corrigido aqui pelo Chico, eu voltei no tempo 10 anos, falei que era 2001, você sabe, é 2011. Eu quero ler em Lucas, no capítulo 9, do verso 57 a 62. Lucas 9, de 57 a 62. Leia comigo, por favor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. São 3 situações interessantes de pessoas e encontros de Jesus com indivíduos no caminho, na jornada, do mesmo modo que acontece conosco todos os dias. A grande diferença entre o que aqui se diz e o que a maioria de nós experimenta, prova no dia a dia, é a seguinte: a maioria de nós está de fato acostumada aos convites da religião. Os convites da religião dizem: venha para cá, fique aqui, não saia daqui, encontre o seu lugar e permaneça neste lugar, não saia, jamais. É um convite para você entrar em alguma coisa e ficar encaixotado dentro. Além disso, o convite da religião propõe que aquele que aceite o seu convite não tem muita coisa a fazer a não ser cumprir as regras, as normas. A primeira delas é confessar com a boca que Jesus é o Senhor, é uma confissão oral. A segunda delas é, uma vez confessado, aceitar o batismo, que é um rito. A terceira realidade é tornar-se membro de um grupo, dessa sociedade imediata, onde você passa a ter responsabilidades e privilégios. Outra é que você precisa se tornar um contribuinte financeiro para mostrar a sua fidelidade a Deus e ao grupo, sobretudo ao grupo, hoje em dia muito mais aos donos dos grupos. E ainda, a religião dá a suposta garantia de que aquele que assim fizer será um indivíduo sempre bem ranqueado, vai estar sempre com boas patentes aos olhos dos homens. Esse é o modo de ascender no grupo. E esse é um convite extremamente fácil de se aceitar. É muito mais fácil aceitar o convite da igreja do que internar-se numa organização militar, onde o cara tem que acordar cedo, tem que lavar latrinas sem saber porquê, tem que tomar conta da casa do coronel sem muita razão de ser, especialmente num país como o nosso, onde as nossas forças armadas estão muito armadas de extrema inutilidade social. Na igreja ou na religião, você tem também o privilégio de, tendo uma voz boa, cantar, aparecer como um indivíduo que pode ser descoberto, virar um cantor gospel, quem sabe. Ou se você tiver bico hábil, logo logo vão identificar sua habilidade no falar, e em sendo um jovem, você vai se tornar logo alguém chamado para as reuniões da juventude, da mocidade, para falar.
se tiver um pouco mais de ousadia, vão colocar você para pregar em lugares. Se for uma igreja organizada em células, você vai ser catapultado para se tornar líder de uma delas. E aí você se torna visível e se torna percebido e ganha um status que vai desde louvores humanos em relação ao seu esforço espiritual, até mesmo aquela capacidade enorme de se tornar um centro, um polo de atração dos olhares para o bem e para o mal, depende do indivíduo. Mas tudo isso ainda nada tem a ver com Jesus nem com o Evangelho. Tem a ver com a sociedade, tem a ver com a maçonaria, tem a ver com o clube, tem a ver com esse chamado para participar e ser notado, enquanto você vai vivendo a vida dizendo, eu sou de Deus. E se perguntam a você por que você é de Deus, você vai dizer, eu sou de Deus por causa dessas coisas. Coisas essas que no Evangelho não figuram entre coisa alguma que caracterize o vínculo de alguém com Deus ou com Jesus. E aqui nós estamos exatamente no momento em que o convite de Jesus se explicita para todo ser humano, totalmente diferenciado dos convites da religião. Olha só, são 3 casos que o Evangelho de Lucas nos apresenta. No primeiro se diz, indo eles, Jesus e os seus discípulos, caminho fora, alguém lhe disse, foi proposta de um ser humano que chegou e disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ora, essa é a declaração das declarações. Você há de convir que a grande expectativa que o Evangelho vivo tem em relação a nós é que a gente faça declarações dessa natureza. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Vamos dizer assim que esse é o sonho de consumo de Deus. Que alguém chegue e diga, Senhor, seguir-te-ei aonde quer que tu fores. Mas Jesus conhecia não apenas palavras, e nunca se impressionou com linguagens, nem com formulações. O Evangelho de João nos diz que ele nunca se dava a confiar às pessoas porque ele bem sabia qual era a natureza humana. E frequentemente a gente lê no Evangelho a declaração de que Jesus, sabendo pelo seu Espírito o que lhes passava no coração, retirou-se, ou foi para algum lugar, ou tomou uma decisão, porque ele não lidava com essas categorias dos códigos verbais. Ele olhava a profundidade do coração. E mesmo diante de uma declaração tão poderosa quanto esta, ele não se impressiona. Seguir-te-ei aonde quer que tu fores. Mas ele olha dentro do coração do indivíduo, lá dentrinho. E ele sabe que o indivíduo tinha muito papo, muita logorreia, muita conversa, muita afirmação assertiva, mas nenhuma assertividade de fato para bancar, para garantir o envolvimento radical com Jesus, indo até as raízes do compromisso. De fato, sendo homem, para, em tendo declarado aquilo, viver conforme aquela declaração. É por isso que Jesus diz, olha só meu filho, olha bem aqui para mim, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho aonde reclinar a minha cabeça. E naquela mesma hora, o indivíduo seguiu o seu caminho. O que isso nos fala? Nos fala de gente com uma capacidade enorme de verbalizar coisas que não têm raízes equivalentes no coração. E nos fala
da não impressionabilidade de Jesus em relação a essas nossas confissões bombásticas, mas que não têm raízes na nossa vida. Eis a razão porque o indivíduo não prosseguiu na jornada. Não se diz que o homem, apesar disso, tendo ouvido o que Jesus falara, continuou. Ao contrário. O silêncio do texto nos faz crer que a pessoa simplesmente foi embora entristecida. Porque agora, ao fazer as contas, ao avaliar, viu que, de fato, provavelmente o caminho de Jesus passasse por onde ele não tivesse coragem de passar. Aliás, naqueles dias, era muito fácil alguém chegar para Jesus com uma declaração dessa, naquele momento da vida de Jesus, com tantas multidões à volta, com tanta popularidade, com tantas curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, fenômenos indescritíveis, divinos, vazando e sobejando dele, dava até status dizer: o meu rabi, o meu mestre, aquele a quem eu sigo, manifesta poderes especiais. E mais, havia ainda a expectativa, não só dos discípulos de Jesus, mas muito mais enganadamente no resto da população, de que Jesus, em sendo o Messias, viesse a ser um Messias conforme a imagem e semelhança que eles tinham construído. Um Messias que, em chegando em Jerusalém, tomasse o poder, desbancasse o sinédrio, vencesse os romanos, libertasse politicamente o povo de Israel. Era um Messias à la teologia da prosperidade e libertação. Uma libertação com prosperidade. E aí, seguir-te-ei para onde quer que fores, era uma declaração que no coração do indivíduo dizia: eu vou te seguir porque eu sei que tu vais terminar muito bem. Eu vou te seguir porque eu sei que o teu caminho vai acabar num trono de glória. Eu vou te seguir porque eu quero estar incluído entre aqueles que receberem os privilégios da tua vitória. Só que tudo numa perspectiva imediata. Meses adiante, pouquinho tempo, 1 ano, 2 a mais, seria uma espera curta, mas a glória seria certa. Jesus, todavia, vem e diz: olhe bem para mim. As raposas estão numa situação muito melhor do que eu, do seu ponto de vista, porque elas pelo menos têm suas próprias covas, nas quais elas urinam, defecam, marcam território e expulsam o inimigo, mas eles têm a sua própria cova e lugar de estar. E as aves dos céus têm os seus ninhos. Ninhos na mesma árvore, no mesmo canto, é um lugar de propriedade delas, onde elas espantam as outras aves, os outros inimigos. Ali é a propriedade privada, o ninho. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho nada disso. Não estou prometendo nada disso. E não tenho nem onde reclinar a cabeça. Eu durmo por aí, aonde dá. Aonde o sono chega, aonde tem um abrigo, uma cova, uma árvore, um cantinho para eu me reclinar, eu deito. Mas não tenho um travesseiro, não tenho um quarto, não tenho segurança de natureza nenhuma. É isso mesmo que você quer? E aí o Evangelho silencia, porque silencioso foi o retirar do indivíduo. Hoje em dia tem muita gente pensando que seguir Jesus é um bom negócio. Na realidade, eles estão seguindo a religião, não Jesus. É por isso que, diante de calamidades, tem muita gente se questionando sempre: por que isso aconteceu? Por que Jesus permitiu? Por que gente desabrigada? Ora, Jesus disse a quem afirmou a ele: seguir-te-ei por onde quer que fores, que segui-lo significava
do ponto de vista humano, provavelmente insegurança total. Nenhuma promessa de palácios, nenhuma promessa de casas espetaculosas, nem segurança do ponto de vista humano, ao contrário. Ele disse, não andem ansiosos de coisa alguma, nem do presente, nem do futuro. Em relação ao dia de hoje, basta cada dia o seu próprio mal. Em relação ao futuro, descanse em mim com confiança total e absoluta, mas não há nenhuma promessa de nada que não seja busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as coisas essenciais, pão, água, aqueles que são os elementos básicos da vida, todos eles serão acrescentados todos os dias, e tanto mais quanto a mente de vocês não ande desesperada, nem ansiosa, nem preocupada. Mas até aí vai a palavra, até aí vai a promessa do Evangelho. O que passa daí já é teologia de Satanás, já é a teologia da prosperidade sem Deus, já é a macumba praticada pelo cristianismo em nome de Jesus. E é por causa de tais promessas falaciosas e mentirosas, feitas em nome de um Jesus que não existe, que quando a situação se complica, a maioria deixa a fé, a maioria desiste, a maioria diz, onde está Deus? A maioria fica com perguntas completamente imbecilizadas. Como é fácil vir com a bravata de dizer, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se você fizer uma declaração dessa na igreja, o povo vai dar saltos de alegria. Os pastores vão dizer, aleluia, ganhei mais um, que não vai me deixar sob hipótese nenhuma, virou membro da seita. Agora, com Jesus é diferente. Ele olha aí dentro do seu coração e vê quais são as suas intenções. Tem muita gente pensando, ainda agora, que Deus é impressionável com palavras. Fica cobrando de Deus as declarações que fez, dizendo, tu tinhas que bancares o que eu falei em teu nome. Mas Jesus só banca o que ele próprio falou. Ele não banca o evangelho que eu invente. Ele não banca as minhas criações caprichosas, batizadas com o nome dele. Creia nisso e saiba disso, não há apelação. Aqui nós estamos diante de um indivíduo que, ao vir com a sua bravata e ao perceber qual era a intenção de Jesus de nos levar por um caminho de segurança em Deus, mas que não se estriba em segurança humana, ele disse, eu estou fora dessa, porque na realidade ele não estava disposto às implicações da pobreza eventual, dos sacrifícios, dos tempos onde se tem menos do que mais, dos tempos onde a gente tem que fazer contas com números que nem existem. Existem esses tempos na vida da gente. O apóstolo Paulo diz que tendo com o que comer e beber, estejamos contentes. Esse é o contentamento. Olha, tendo o que comer e o que beber já está bom, está no lucro. Mas as promessas que são feitas a nós hoje pelos homens são todas de Taj Mahal, de empresas, de bons negócios, de prosperidade diversa que nos vai alcançar, de segurança de que nem mal orgânico nos atingirá, de que nós sempre estaremos como cabeça e nunca como cauda na vida. Quando Jesus disse, não existe mais essa coisa de cabeça e nem de cauda, um só é o cabeça. E vocês todos são cauda mesmo. Estão aqui como discípulos do Filho do Homem. Se o Filho do Homem, que é o cabeça, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, que dizer dos seus discípulos, o discípulo não é maior do que o seu mestre, do que o seu Senhor. E o maior entre vocês seja aquele que sirva.
esse tempo de buscar ser cabeça e não cauda, morreu no Evangelho. No Evangelho todo mundo existe para servir conforme o dom que recebeu, conforme a medida da graça de Deus compartilhada com cada um de nós. Aí o indivíduo, ouvindo isto, simplesmente disse, bom, não era bem isto que eu pensava. Como muita gente que me vê e me ouve agora, fica lá com aquele desapontamento no coração. Por que o Caio tem que ficar sempre com esse balde de água fria em mim? Não, eu não engano você. Eu só estou dizendo o que Jesus ensinou e dizendo que o resto é mentira, meu irmão. Se você quiser seguir a mentira, faça bom proveito do atoleiro na pocilga do engano. Mas se você quiser verdade no Evangelho, é isto que Jesus disse. Eu apenas o repito. E eu não estou aqui tentando aumentar o número de pessoas para uma religião. Eu estou, em nome de Jesus, vendo se discípulos são criados, discípulos do Evangelho, conforme o Evangelho, segundo Jesus, sem brincadeira, sem miragem, sem visagem, sem pantomima, sem cenografia da mentira, pintada diante dos olhos de ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a palavra, essa é a promessa que nos foi evangelizada. O que ficar aquém disso é mentira. O que passar disso é maldade, construída por homens e pelo diabo. E o apóstolo Paulo disse que a minha atitude diante do que ficar aquém ou for além do Evangelho é considerar isso maldição, engano na existência, realidade falsificada, com a qual eu não tenho que ter absolutamente nada a ver. O segundo indivíduo que aparece nessa sequência é um a quem Jesus convida. No verso 59 se diz, a outro disse Jesus. No primeiro caso, a pessoa veio e disse, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. No segundo caso, Jesus olha o indivíduo, vê nele potencial e diz, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. São os que protelam e adiam o engajamento para sempre. Agora, o chocante nisso é a gente saber que Jesus está falando aqui de alguém que tinha o potencial. Ele não estava tentando o homem. Se ele visse, como no primeiro caso, que o indivíduo não iria bancar a história, ele já avisa logo. Mas ele vê alguém que tem tudo para seguir. Como há pessoas que têm um recurso interior enorme, têm todos os meios humanamente disponibilizados para irem. Tem a inteligência, tem a disposição, tem a energia, tem um monte de coisa, só falta decisão. E a decisão, nesse caso aqui, tinha a ver com uma libertação de natureza afetiva do ninho e do conforto familiar. O homem, quando disse, deixa-me primeiro sepultar meu pai, não é porque o pai do moço tivesse acabado de morrer, estivesse no primeiro dia da morte, nos preparativos para o enterro. O que ele estava dizendo, olha, enquanto meu pai não morrer, eu não saio de casa. Enquanto ele tiver vida, eu vou ficando por lá. Aí o pretexto é, eu vou ter que ajudar, vou ter que ficar próximo. Mas, de fato, era o argumento
mais forte que ele tinha para tentar impressionar a Jesus, que seria contrapor o convite de Jesus para que o rapaz o seguisse com o mandamento de honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tu sejas de longa vida sobre a terra. Só que Jesus nunca convida ninguém para desonrar pai e mãe. E seguir Jesus jamais implicará em desonrar a pai e a mãe. Significava dizer que o que Jesus fazia ao convidar aquele moço era dizer, olha, eu sei que tu podes. I know you can. Você pode. Eu sei que você pode. E o indivíduo responde simplesmente dizendo, eu poderia, mas deixa-me primeiro. Quando ele diz primeiro, ele admite que ele poderia. Ele apenas resolve que a prioridade dele é outra. Primeiro é a prioridade, é o que vem antes. Deixa-me antes, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E aí, em relação a Jesus, não pode haver primeiro. Se eu digo que sou discípulo de Jesus, qualquer outra coisa é segundo daí em diante. Minha mulher vem em segundo, meus pais vêm em segundo, meus filhos vêm em segundo, meus netos vêm em segundo, meu ministério vem em segundo, minha vida vem depois. Jesus é o primeiro. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça é isto. Jesus vem primeiro. E ele disse que quem não tem coragem, por amor a ele, de fazer rupturas quando necessárias, até com pai, com mãe, com irmãos, com gente que a gente quer bem, mas que tenta sequestrar-nos contra o mandamento de Jesus, contra o chamado do Evangelho, quem não tem essa coragem não está apto para o reino de Deus, nem para ser discípulo dele. O chamado dele é tão radical que revoluciona completamente a ordem de coisas na vida da gente, nos faz rever o que é primeiro. Se Jesus é o Senhor, nenhuma paixão vem primeiro. Se Jesus é o Senhor, nem pai nem mãe vem primeiro. Se Jesus é o Senhor, ele é o primeiro. E nada que se desalinhe desse chamado dele vai ter primazia no lugar dele. Meu pai e minha mãe terão que ser sábios para me abençoarem enquanto eu sigo. Minha mulher terá que ser sábia para me abençoar enquanto eu faço a vontade dele. Meus filhos terão que ser sábios para se alegrarem com o privilégio de terem um pai que anda segundo a vontade de Deus. Não existe primeiro quando eu digo eu sou de Jesus. Tudo mais vira segundo, tudo mais se torna periferia à volta do trono. Deu para você me compreender? Olha só o que se diz a seguir. Mas Jesus insistiu. Verso 60. Jesus insistiu. Que coisa interessante, Jesus insistiu. O potencial do indivíduo era tão grande que Jesus insistiu. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus insistiu. Insistiu, mas a insistência dele não significou nada. O indivíduo tinha tudo o que se precisava para cumprir a missão de ser em Deus e de viver para Deus e de se dar de maneira concreta e prática a Jesus, a causa do Evangelho e do reino de Deus neste mundo. Daí Jesus ter chamado, daí Jesus ter insistido. Mas mesmo assim, nada moveu o indivíduo daquele lugar. É trágica a situação da pessoa que tem todos os meios humanos, talentos, dons, recursos, inteligência, energia, saúde, tem tudo.
mas de fato tem uma mente organizada pelo capricho. Gosta de Jesus, acha legal, acha bonito, acha lindo, mas diz, para mim é um pouco too much, é um pouco demais. Eu quero abençoá-la à distância, se precisar eu contribuo, mando uma grana, se precisar de alguma ajuda, estou por aqui, mas nada mais radical do que isso. O indivíduo ideal para ser pastor na religião é esse aqui. Para ganhar um bom salário, para ficar lá com sua segurança, e com o argumento sempre de que está fazendo essas coisas, não se mobiliza para nada, está sempre ali, querendo se enraizar nos lugares e não no coração de Deus, com os argumentos e os álibis das melhores afetividades. É por causa da minha mulher, é por causa dos meus filhos, é por causa do meu pai, é por causa da segurança, é por causa do que eu ganho, é porque eu não posso diminuir a renda familiar. São todos argumentos que a gente tem, mas que não colam. Não colam. Especialmente quando Deus olha e vê que Ele te deu tudo, para você explodir na graça dEle. Mas, infelizmente, as paixões, os confortos, as seguranças, as covardias, disfarçadas de bondade e de expressões de existência legal, vão fazendo você se tornar esse indivíduo que diz, Senhor, quando não tiver mais compromisso nenhum aqui ao meu lado, então eu te seguirei. Deixa-me primeiro cuidar das minhas coisas. E Jesus insiste mais uma vez. Olha, meu filho, deixa que aqueles que não enxergaram ainda o reino cuidem dos que estejam morrendo, sepultando corpos. Eu estou convidando você para olhar o invisível e fazer de você não um coveiro da vida, mas um ressuscitador de espíritos, um pregador do evangelho da ressurreição. Mas nem isso foi o bastante, como para muitos que me veem agora, eles apenas ouvem e dizem, puxa vida, eu admito no meu coração que eu não tenho essa disposição, mas ainda tenho aquela esperança de ser salvo pelo fogo. Vou fazer a melhor parte que eu puder na igreja, na religião, porque Deus vai me ver, vai me olhar, mas nada tão radical demais, não é? Aí vem um terceiro caso, que diz o verso 61, que outra pessoa nesse mesmo caminho, nessa mesma trajetória, disse a Jesus, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Seguir-te-ei. Talvez o cara já tivesse ouvido a bravata do primeiro, seguir-te-ei aonde quer que fores. Bom, vai ver que a gente não pode dizer onde quer que fores, porque as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Vai ver que ele não gosta de coisa muito exagerada. Já tivesse ouvido o convite dele a outro, a quem ele disse, segue-me, e o rapaz disse, seguir-te-ei. Mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E já tivesse ouvido Jesus dizer, deixa aos mortos o sepultarem os seus próprios mortos. Então ele vem com uma adversativa, uma tese de equilíbrio, segundo ele próprio. Seguir-te-ei, Senhor. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. No caso daquele que disse, deixa-me primeiro sepultar meu pai, era obviamente um casuísmo. Estava brincando com as palavras, criando um álibi, como eu expliquei anteriormente, de uma afetividade incontestável pelo mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ou no primeiro caso, ele tivesse pensado, foi o excesso, foi a bravata, então eu vou ficar aqui no meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, caminho do meio. Seguir-te-ei, Senhor, tirou onde quer que fores.
E também não disse, deixa-me primeiro sepultar meu pai, porque ele disse, ele não é otário, papai não está morto. O outro cara estava dizendo, ó, quando meu pai morrer, então eu te seguirei, isso poderia levar anos, eu vou ficar no meio do caminho. Deixa-me primeiro sepultar, ou deixa-me primeiro despedir-me dos da minha própria casa. Parece uma proposta extremamente equilibrada, razoável, ponderada. Nada contra. O único problema é o ardil mental, é a construção, é o engano, é a tentativa de fazer o game com Deus, com Jesus. É essa ponderação perversa. Porque ele nem precisava ter dito isso. Simplesmente tivesse andado com Jesus, ele ia ter tempo natural de ir em casa, voltar em casa, se despedir dos de casa, beijar os de casa, voltar para casa tantas vezes quisesse. Como aconteceu com Pedro, com os outros tantos que seguiram a Jesus e voltaram para casa muitas vezes. Já Cafarnaum, a sogra de Pedro foi curada. Ele, obviamente, já não era mais um cara preso à geografia. Ele andava, especialmente naqueles 3 anos, foi uma grande mobilidade, mas eles voltavam. Mas esse assunto nunca existiu. Jesus nunca puxou esse assunto, segue-me e não te despede dos de casa. Segue-me e quando teu pai morrer, nem para isso tu terás tempo de vir para o sepultamento. Isso nunca foi um assunto de Deus, um assunto do homem querendo conversa fiada. Aí vem esse cara com essa ponderaçãozinha perversa. E é isso aqui que mata. É quando a gente acha, como diz o Salmo, que é possível guardar coisas profundas no coração, escondidas de Deus. Como se houvesse um recôndito impenetrável. Ele diz, deixa eu criar a minha própria ponderação, a minha teologia de discipulado. É muito mais equilibrada. O que eu vou dizer é apenas, deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas quando alguém diz, seguir-te-ei, Senhor, o que ele tem que saber é que aí tem um ponto parágrafo e não um ponto e vírgula. Nem uma vírgula, nem um travessão, nem uma continuidade. É ponto parágrafo, com exclamação. Seguir-te-ei, Senhor, e pronto, e ponto. Mas ele inclui uma adversativa de ponderação. Seguir-te-ei, Senhor, mais. Quando a gente diz Senhor, não tem mais, mas. Entendeu? Ou é Senhor, ou é mas. Mas se a gente diz Senhor, não tem mais, mas nenhum. Acabou. Seguir-te-ei, Senhor, ponto. Mas primeiro deixa-me despedir-me dos de casa, já não era pelo ir despedir-se dos da sua casa. Era pelo engano, era pelo auto-engano, era pela subjetividade, era pela pretensão de crer que se poderia criar um caminho intermediário, de colocar uma rédea no chamado de Deus, de fazer reparos ao convite de Jesus. É aí que entra a desgraça da nossa intelecção, a desgraça da nossa vontade superior à vontade de Deus na nossa vida, quando a gente diz que quer Jesus, mas tem ponderações a fazer e tem equilíbrios a trazer. São aqueles que tentam equilibrar o Evangelho. São aqueles que acham que o Evangelho é um pouco demais, radical demais, como eu já encontrei tanta gente. E alguns honestos o suficiente para me falarem. Como, por exemplo, quando eu era pastor em Niterói, uma ocasião, assim que eu falei a primeira vez o conteúdo do meu livro Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, ele antes de ser posto no papel foi falado por mim em alguns lugares e ocasiões, até que ele virou um texto escrito. Eu fiz a sequência daquelas falas ali durante uma semana inteira na igreja local que eu pastoreava. E ao final, já num domingo à noite, um senhor me procurou, ele me conhecia desde a infância. E ele disse, escuta, meu querido pastor, você não acha
Isso é um pouco demais, não? Eu falei, mas você tem alguma coisa a dizer quanto ao fato de que não foi exatamente isso que Jesus falou? E que não seja exatamente esse o convite dele? Ele disse, não, está tudo perfeito, só que Jesus era Jesus, você é você, né? Eu falei, você não entendeu que eu não sou Jesus e não estou convidando ninguém para me seguir? Eu estou convidando você para seguir a Jesus assim como eu estou seguindo, então diga isso a Jesus, mas não diga isso a mim. Se eu estivesse convidando você para me seguir, seria demais. Uma pretensão de uma arrogância diabólica, de uma megalomania insuportável. Mas não é a mim que eu convido você para seguir. Eu estou tentando me colocar sob o jugo desse convite, sem arredar o pé. Veja você o que você fará com o convite de Jesus, porque esse convite não vem de mim, não procede de mim, não é meu e não é para me seguir. Hoje, você que me vê aí, talvez seja um desses que não entenderam ainda a urgência dessa história toda. Como eu disse há pouco, não há absolutamente nada errado em sepultar o pai, a mãe, em estar em algum lugar e alguém dizer, olha, seu pai não está bem de saúde. Ao contrário, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo, é o que também nos ensina a palavra de Deus. Não há nada errado, ao contrário, é certo, e despedir-se dos de casa, e dizer, olha, estou indo. Não sei quando eu volto, mas vocês podem me contactar desse jeito, desse modo. E em havendo qualquer necessidade, eu farei de tudo para estar aqui. Esse é o correto. A questão toda, como eu disse, residiu e reside no ludíbrio, no engano, no game, no joguinho, na tentativa de moldar o evangelho à nossa imagem e semelhança e criar uma zona de manobra para os nossos confortos pessoais e para os nossos caprichos pessoais. No entanto, especialmente nesse último caso, mas incluiria todos os três aqui por mim expostos, minha mente não consegue deixar de lembrar-se do que Elias fez com Eliseu. Aliás, hoje de manhã, foi essa a palavra que me veio fortemente ao coração. Aquela declaração de Elias a Eliseu: tu já sabes o que eu fiz contigo. Tu já sabes o que eu fiz contigo. Depois que Elias tinha matado os profetas de Baal e do poste ídolo, e depois que ele teve aquela crise de angústia depressiva quando a mulher de Acabe, a Jezabel, a feiticeira perversa, disse que mataria a Elias por ter matado os profetas de Baal e do poste ídolo, ele saiu correndo, foi acabar se refugiando no deserto do Sinai, no Monte Horebe, numa gruta, onde ele ouviu a voz de Deus que disse: o que você faz aqui, Elias? Sai daqui, vai até a Síria e unge Azael, rei da Síria. Vai até Israel, rei no norte, e unge Jeú, rei no lugar de Acabe. E continua andando e tu vais encontrar a Eliseu. Unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael não sobreviverá a de Jeú. E se alguém escapar à espada de Jeú, não sobreviverá à espada de Eliseu. Aí o Elias saiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, de Maalá. E o texto diz lá, no primeiro livro de Reis, que quando Elias viu a Eliseu, Eliseu vinha com 12 juntas de boi arando diante dele, no meio do trabalho. Juntas de bois, arando a terra. E Eliseu segurando ali o trabalho inteiro quando veio Elias e o chamou. E disse: olha, vem comigo, segue-me. E Eliseu disse: deixa-me então ir primeiro em casa, despedir-me dos meus. E o Elias disse: vai e volta, porque tu já sabes o que eu fiz contigo. Porque tu já sabes o que eu fiz contigo. Jesus estava aqui dizendo
que o chamado dele era infinitamente mais radical do que o de Elias. E em segundo lugar, ele também estava ensinando que o que Eliseu propôs não foi nenhum tipo de jogo, nem de game. Não havia nenhum ludíbrio, não havia nenhuma tentativa de criar uma reserva técnica para equilibrar o chamado conforme o prazer pessoal do indivíduo. E Elias disse, vai e volta, eu vou esperar. E o Eliseu foi, pegou uma das 12 juntas de boi e imolou os bois, ofereceu uma comida, fez uma churrascada para a família e para os amigos, despediu-se de todos, e aí então foi e seguiu ao profeta Elias, e ficou 13 anos seguindo a Elias antes de Elias ser levado às alturas. E antes de Eliseu fazer qualquer coisa concreta, objetiva, como sucessor de Elias na terra. 13 anos de silêncio, só seguindo a Elias. Jesus disse, olha, em outras palavras, eis aqui está quem é maior do que Elias. E o chamado de Elias era ainda para se carregar uma espada. O meu chamado é para que se pregue com a espada que sai da boca o evangelho do reino de Deus. E eu sou maior do que Elias. E no coração de Eliseu não havia ludíbrio. Ele queria só um tempinho mesmo. E o tempinho ele teve mais 13 anos para melhor se preparar. Agora não venha para mim com nenhuma forma de tentativa de me equilibrar. Eu quero perguntar uma coisa a você. Você tem tentado equilibrar o evangelho na sua vida? Você tem feito ardis interiores e psicológicos para que o evangelho fique mais palatável, fique mais light? Quando eu comecei a pregar a palavra nessa segunda fase da minha vida, significando dizer do ano 2000, 2001 para cá, outra vez, depois de estar pregando há 30 anos, desde os 18 anos de idade, muita gente chegou dizendo, o Caio agora está pregando o evangelho light. Bobinhos. Zero são vocês, cocas zeros. Não é nem coca light, vocês são coca zero. Light é essa coisa que pregam lá na sua igreja. Dizem que se você puser dinheiro, você está garantido. Se você virar cantora gospel no palco da igreja, ou cantor, ou membro do coral, você está garantido. Se você for batizado com água ou em água, seja lá como você queira, você está garantido. Light, zero para você, meu irmão. O negócio aqui não tem arranjos. Eu não estou aqui para equilibrar o evangelho na minha vida. Eu estou aqui para equilibrar a minha vida no evangelho. Eu não estou aqui desejoso de diminuir ou suprimir ou tirar nada do evangelho. Meu único desejo é um só. Senhor, me insere no evangelho segundo a tua vontade. Quem não entendeu isso é porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não deem crédito no evangelho, para que não sejam salvos pela verdade. Esta é a palavra de Jesus nesta manhã. Sem rodeios, sem acréscimos. Agora decida você. Quem você tem sido nessa história toda? Você é daqueles que ficam tentando equilibrar o evangelho na sua vida? Ou você é aquele que quer equilibrar a sua vida segundo o evangelho? Você é daqueles que pararam de ler o evangelho e ficam agora só com os livros, as doutrinas da igreja? Esse é um sinal de que você tenta equilibrar o evangelho na sua vida. Porque aquele que de fato quer equilibrar sua vida no evangelho, não faz perguntas, não diz, Senhor, deixa-me primeiro, deixa-me antes, seguir-te-ei mas. Nada disso existe quando a gente simplesmente diz, eu sou, eu quero, eu vou. Aí tudo mais acontece, porque Jesus não veio para separar marido e mulher, a menos que o marido seja um diabo. Aí
A palavra de Deus diz, fique livre. A menos que a mulher seja uma megera perversa. Ou se não houver amor entre vocês, porque em não havendo amor, nada aproveita, nada é verdade. Mas do contrário, não há nenhum convite no Evangelho para quebrar vínculos verdadeiros, amorosos, sinceros. Não há nenhum tipo de intransigência no Evangelho contra a naturalidade do curso da existência. Agora existe uma intransigência total no Evangelho, quanto ao ludíbrio, ao engano, à falaciosidade, à vontade de arranjar escaninhos e lugares secretos onde a gente pensa que Deus não penetra. Aí a gente bate na rocha. Aí a gente dá de testa na esquina, pá, e fica com marcas perenes, como eu tenho aqui, ó. Cacetada de uma quina, de parede, com 6 anos de idade, nunca saiu da minha testa. Tá! Aí, meu amigo, é pular de cabeça na ponta da espada. Não brinque disso. E nesses dias tão graves, mais do que nunca, é isso que eu tenho a dizer. Não tente equilibrar o Evangelho na sua vida. O chamado é para que nós equilibremos a nossa vida no Evangelho. Portanto, não existe nada que venha primeiro. Não existe nada para se interpor. Não existe nenhuma ponderação a ser feita. Só existe um chamado, um convite. E a resposta é, eu estou aqui, Senhor. Sem acréscimos, sem questões, sem ponderações, sem qualquer reparos a supostos exageros divinos. Você me compreendeu? Vamos orar então juntos. Vamos. E o meu convite a você é para que você se curve diante de Jesus. Para que você reveja toda a sua vida e aquilo que vem primeiro. Quem vem primeiro? O que é primeiro? O que é mais importante mesmo? Pare de se enganar. Pare de fazer de conta. O que vem primeiro? O que vem primeiro? E ouça os ecos da voz de Elias a Eliseu. Tu sabes o que eu te fiz. Senhor Jesus, eu sei o que tu me fizeste. Eu conheço o privilégio e a responsabilidade. Eu sei que nada mais vem primeiro. Ninguém vem em primeiro lugar. Eu sei que todos os meus amores foram secundados. Eu sei que todo e qualquer capricho caiu por terra. Eu sei que nem pai, nem mãe, nem esposa, nem filhos, nem irmãos, nem amigos, ninguém vem primeiro. Nem os netinhos preciosos, ninguém vem primeiro. Tu és o primeiro. E se ninguém entender, que eles saibam então que tu és o único. O único. O único. Se eles não quiserem vir em segundo, viverão para assistir o fato de que tu és não só o primeiro, tu és o único. Eu quero te pedir, Jesus, por todo aquele que ouve e vê nesta manhã, ou tarde, ou noite, em volta deste planeta, e rogar que as desculpas acabem. Nós temos te tratado como se tu fosses Baal ou um ídolo, como se a gente pudesse ter ludíbrios, enganos e voltinhas e joguinhos a brincar contigo. Ajuda-nos a aceitarmos o convite, sabendo que é um privilégio. E também permite-nos chegarmos sem bravata, sem dizer que iremos aonde quer que tu vás, porque tu vais e foste a lugares por mim que eu não tenho coragem de penetrar.
Tu desceste ao inferno, ao Hades, para que eu lá não fosse. Tu te colocaste na mais profunda sepultura da morte, para que eu não morresse essa morte. Eu não posso ir aonde tu vais, eu só quero ir aonde tu me chamares para ir. Então salva-me das bravatas, porque tu não és o Deus das bravatas. Eu te peço, Jesus, que tu também me salves e salves a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo agora, de ficarmos com adiamentos, agora não, agora eu tenho que namorar, agora eu tenho que ter esse filho, agora eu tenho que terminar essa faculdade, agora eu tenho que, seja lá o que for, como se o teu chamado nos inviabilizasse para a vida. Ao contrário, tu nos chamas para que tu sejas o primeiro em nós, no centro da vida. E seguir-te é andar contigo, não necessariamente abandonar pessoas, vínculos, relacionamentos, é andar contigo e levar-te para dentro da vida que nos cerca, a menos que aqueles que nós amamos não queiram te amar e nos repudiem por causa do teu nome. Do contrário, seremos sal da terra e luz do mundo, no ambiente imediato das nossas vidas e também para além de nós, aonde quer que tu nos semeis. E salva-nos, Jesus, de ficarmos querendo equilibrar a Deus, de querermos desenvolver um evangelho light, à nossa imagem e semelhança, ou conforme as peculiaridades do nosso engano, auto-engano, capricho, preguiça, covardia ou dissimulada maldade. Tu és o primeiro, tu és o único, tu és o Senhor. Por favor, Espírito Santo, escreve a ferro e fogo essa palavra no meu coração e no coração dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.